Glória a Deus. Amém. Estou de volta, né? Infelizmente não deu para terminar no vídeo anterior. Vou dar a continuidade, né? É a parte 3, tá bom? Vamos lá, né? Como eu estava falando, a igreja de Filadélfia passava por dificuldades, né? E você vê que a igreja de Filadélfia é uma igreja que evangelizava, uma igreja que fazia a obra de Deus com prazer, fazia a obra com amor. E que independente da circunstância que a igreja estava passando, nunca deixou de fazer a vontade do Senhor, nunca deixou de buscar, nunca deixou de se dedicar à obra, né? Então a igreja de Filadélfia passava por muita luta, por muita dificuldade, mas nunca deixou de confiar no Senhor, nunca deixou de buscar, nunca deixou de obedecer à palavra. Uma igreja fiel, um exemplo, que permaneceu fiel até o fim. E o que Deus tinha preparado para aquela igreja não era terreno, era celestial, que era a promessa de receber a coroa de glória, a promessa da vida eterna. Porque muitas vezes o inimigo quer parar nós por meio de dificuldades, por meio de lutas. Porque quantos hoje que, infelizmente, em meio às coisas que estão acontecendo, muitos infelizmente pararam de buscar a Deus, pararam de adorar a Deus, pararam de pregar a palavra, pararam de glorificar e infelizmente se esfriaram no amor. Quantos estão deixando assim? Quantos hoje estão esquecendo o Senhor? Quantos abandonaram o Senhor? Aí você vê que Paulo vai dizer lá em Romanos 8,35: o que nos separa do amor de Cristo é a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo, a espada. O que está te impedindo de você buscar a presença? O que está te separando do Senhor? E Deus tem preparado a coroa de glória, mas o inimigo quer tirar a sua coroa. Que coroa é, sobreiro Bruno? Coroa de vida eterna, a promessa da salvação. O inimigo quer tirar você da presença e levar você ao pecado, que te leva aonde? Ao inferno, à morte eterna. Mas você vê que ainda tem fiéis ainda que amam a presença. É todos? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que a promessa é para todos, mas nem todos vão receber. Por que, obreiro Bruno? Mateus 9,37. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Então são poucos que estão preparados para a seara. São poucos que irão receber a promessa que o Senhor tem reservado. Como Jesus fala lá em Mateus 25,34. Vinde os que estão à minha direita, o que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. E o que Deus tem preparado desde a fundação do mundo? A vida eterna, a promessa da salvação. Porque, como falei, tudo que temos é passageiro, mas as coisas do céu são eternas, é para sempre. E o que Deus tem preparado é o quê? É a promessa da vida eterna. É a promessa de salvação, a qual o Senhor tem reservado para mim e para você. Por isso que ele fala no verso 11, Apocalipse 3,11. Eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo tem tentado seduzir a gente. O inimigo tem tentado nos fisgar. Mas você vê que o Senhor vai o quê? Nos guardar. Porque aquele que permanece fiel até o fim, Deus vai guardar na hora da tentação, na hora da luta. Porque vai vir tentação? Vai vir. Vai vir pratos que o diabo vai oferecer? Vai vir. Para nos tentar, para nos fisgar, para nos tirar da presença dele. Mas o apóstolo Tiago vai nos ensinar em Tiago 4,7. Submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Porque quanto mais você evita o diabo, quanto mais você evita os prazeres da carne, mais você está focado no Senhor, mais Ele está te fortalecendo, mais Ele está fortificando. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, mas Deus está guardando. Deus está te sustentando. Mesmo na situação que você esteja, Deus está te dando graça. Deus está te renovando. Mas, Mas não pare, não desfaleça. E a igreja de Filadélfia era assim. Era uma igreja que buscava a Deus, uma igreja dedicada à obra, uma igreja que adorava, uma igreja que andava em santidade, fazia o querer e a vontade do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, o quarto tópico da igreja é a... Deixa eu ver aqui. O quarto tópico. Aleluia. Só um pouquinho, perdão. O quarto tópico é o conteúdo dela, o conteúdo da carta. O conteúdo das cartas. O conteúdo da igreja de Filadélfia. Vamos lá. A cidade de Filadélfia era uma cidade da Lídia. Lembra lá? Lídia, Atos 16? Né? Que antes de Lídia ser de Tiatira, era da cidade de Filadélfia. Né? Então era uma cidade, era a cidade da Lídia. Né? Aleluia. Aqui, ó. 40 quilômetros distante de Sardes, edificado por Átalo Filadélfio, rei de Pérgamo. Olha aí, ó. Então a cidade de Filadélfia era o quê? 40 quilômetros distante da Sardes, né? Que era uma igreja corrompida, uma igreja que não andava na vontade do Senhor, uma igreja morta. Então você vê que quem edificou foi quem? Átalo. Átalo Filadélfio, rei de Pérgamo, né? Outra igreja que não era uma das igrejas que andava lá do Senhor, né? Mas tinha alguns fiéis, né? Então você vê que ele que fundou, ele que edificou a igreja de Filadélfia, né? Ele que ensinou a igreja a andar no caminho do Senhor e permanecer firme no quê? Na rocha. Quem é a rocha? Cristo. Mateus 7:24. Aquele que ouve minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Uma igreja alicerçada. Uma igreja que está afirmada nela. Aleluia. Então é uma igreja que estava dedicada. Uma igreja que buscava a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O quinto tópico, né, no caso, seria os defeitos, mas a igreja de Filadélfia não tem defeitos. Por quê? Porque era uma das igrejas que não era repreendida, porque era fiel e focava somente na obra do Senhor. Olha aqui, ó. A igreja de Filadélfia. É possível uma igreja ser irrepreensível. A igreja de Esmirna e Filadélfia eram das sete, são as únicas que o Senhor não tinha nenhuma repreensão. Por quê? Eram igrejas fiéis. Você vê que é difícil ter uma igreja que não necessita de repreensão. Mas Esmirna e Filadélfia não era assim. Era uma igreja fiel. Era uma igreja que focava somente nas coisas do Senhor. Que permanecia obediente a Deus. Que permanecia fiel ao Senhor e não olhava para a situação, não olhava para a circunstância e focava só onde? No alvo. Quem é o alvo? Cristo. Como Paulo ensina em Filipenses 3,14 para a igreja de Filipos. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nosso alvo é quem? É Cristo. O nosso alvo é o Senhor. E Deus está focado sempre nas coisas do alto, do céu. Né? Porque muitos hoje estão focados mais nas coisas da terra do que nas coisas perdão. Muitos hoje estão focados mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Foi como eu falei no vídeo anterior. As coisas da terra são passageiras, mas as coisas do céu são eternas. Então a igreja de Filadélfia era uma das igrejas mais dedicadas. E Esmirna também. Então eram igrejas fiéis e que em nenhum momento foi repreendido. Só isso, só. Aleluia. Ou seja, eram igrejas fiéis. Igrejas que andavam na santidade. Uma igreja que andava segundo a vontade de Deus e não focava nas coisas do mundo. Sexto, qualidades. A qualidade da igreja de Filadélfia. Guardaste a minha palavra. Olha. Guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Né? Aqui são as duas qualidades, né, da igreja de Filadélfia. Guardaste a palavra e não negaste o quê? O nome do Senhor. Era uma igreja que, mesmo passando por luta, passando por dificuldade, não deixou de guardar a palavra.
O que o salmista vai nos ensinar? Em Salmo 119, verso 11. Porque eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando guardamos a palavra, estamos focados no Senhor. Estamos debaixo da obediência. Porque a bênção vem para aqueles que obedecem a tua palavra. Para aqueles que guardam a tua palavra. Por quê? Porque se você quer que Deus mude a tua história, guarde a palavra. Quer que Deus te abençoe? Guarde a palavra. Quer que Deus prospere a sua vida? Guarde a palavra. Quer que... Eita glória! Arabacai! Arabacanda, arabassuri, canchorebassá! Eita, eu estou sentindo a presença do papai aqui. Aleluia! Então você vê, meu querido, que a igreja de Filadélfia era uma igreja que guardava a palavra. Então tudo que vem de Deus, você tem que guardar a palavra e evitar o quê? O mal. Aí você vê que ele fala aqui, ó, não negaste o meu nome, independente da circunstância. Não negue a eficácia de Cristo. Não negue o Senhor. Porque muitos hoje que por meio de luta, por meio de levante, muitos negam o Senhor. E você vê que a Bíblia diz que aquele que me nega, eu também vou negar perante o Pai que está no céu. Mateus 10:33. Então você vê que o Senhor não se agrada. Ou pessoas que também se envergonham. E a Bíblia diz que aquele que se envergonha de mim, eu também vou envergonhar perante o Pai. Então você vê que Deus não se agrada. Mas a igreja de Filadélfia não era assim. Era uma igreja que, mesmo passando por sofrimento, por luta, por levante, não negou o Senhor, porque sabia que Deus era na vida da igreja de Filadélfia. E sabemos que Deus é na nossa vida, e que sabemos que somos unicamente dependentes dEle. E sabemos que sem Ele nada podereis fazer. Porque é o Senhor que muda, o Senhor que transforma, o Senhor que restaura, o Senhor que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que muda a situação. Aleluia. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel. Uma igreja que guardava a palavra. Uma igreja que, mesmo fazendo a obra, mesmo passando por luta, mesmo evangelizando e passando por levantes, não negou a Cristo. Não negou a eficácia do Senhor Jesus. Que coisa linda. E é assim. São muitos que fazem isso? Não, porque muitos hoje que pregam a palavra, que falam a verdade, mas por meio de levante, por luta, negam o Senhor, porque não confia, porque muitos acham que Deus abandona, Deus não guarda. É claro que Ele guarda, meu querido. É claro que Ele livra, porque aquele que anda segundo a tua justiça, Deus guarda. Porque a Bíblia diz, no livro de Salmos 23:4, Davi vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como também diz o Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como também diz em Salmo 34:19. Muitos são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Ou seja, Deus guarda aquele que anda segundo a tua justiça. Porque aquele que vive na verdade, aquele que anda na verdade, aquele que anda segundo a tua justiça, Deus guarda, Deus livra, Deus sustenta, Deus renova, Deus muda a situação. Não importa se você esteja, se você é fiel a Deus, Deus é contigo. Não temas em meio aos levantes. Não tema em meio às lutas. Não negue a eficácia. Guarde sempre a palavra e lembre-se de uma coisa. Deus está com você em qualquer situação. Glória a Deus. Aleluia. 7º tópico. As promessas que o Senhor prometeu. As promessas. Pus diante de ti uma porta aberta. Pus diante de ti o quê? Uma porta aberta. Lembra? Deus preparou uma porta para a igreja de Filadélfia. Né? Exclusivo de uma porta aberta. Isso é uma promessa para aqueles que estão em obediência. Para aqueles que negam, que não negam. Que aqueles que não negam e guardam a palavra, Deus tem preparado o quê? Uma porta aberta. Porque diz o verso 7 de Apocalipse 3. Que a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele fecha, ninguém abre. Ou a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Então sabemos que ele está o quê? Colocando o quê? Uma porta aberta.
porque Ele é que é digno de abrir e fechar a porta. Então sabemos que Deus tem preparado uma porta aberta para a igreja de Filadélfia, uma promessa. E que tendo guardar a palavra, pois tendo pouca força, guardaste o que é a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, mesmo na pouca força, Deus tem uma porta para você. Deus tem uma porta para mim, para você. Mas não negue a eficácia do Senhor. Não deixe de guardar a palavra. Aleluia. Porque mesmo na pouca força, continua fiel. Continua com a sua fé inabalável. Como diz o salmista em Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel, uma igreja que andava em obediência. E Deus te preparava uma porta. Mesmo na pouca força, uma igreja fiel. E Deus fala que mesmo na pouca força, não desfaleça. Mesmo na pouca força, não deixe de guardar a minha palavra. Mesmo na pouca força, não negue a minha eficácia. Não negue o meu nome. Porque mesmo na pouca força, eu renovo. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam a sua força. Que não é... Aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Só um minuto, que às vezes eu esqueço. Aleluia. Isaías 40, 31. Glória a Deus. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansará. Subirá e não se fatigará. Viu? Então ele renova. Mesmo na pouca força ele te sustenta. Isaías 41, 10. Não temas, eu sou contigo. Não te assuste, não te assombres. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Mesmo na pouca força, Deus te fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo na pouca força, Deus dá graça. Como Paulo diz, a minha graça te basta. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois me gloriarei na minha fraqueza para que habite em mim poder que é em Cristo. Aí no 10 ele fala: pois eu sinto prazer na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí que estou forte, viu? Então, uma igreja fiel, que Deus dava a graça, Deus dava o renovo, Deus fortificava, fortalecia e sustentava. Mas nunca deixou de negar a palavra. Não deixou de ser obediente. Não deixou de ser fiel. Aleluia, glória a Deus. Segundo tópico. Os da sinagoga de Satanás virão e adorarão, prostrar aos seus pés. Né? Ou seja, vão se humilhar, vão reconhecer que há um Deus na sua vida. E se vê aquele que anda na justiça, o diabo não toca. O diabo não tem como te atacar, porque você está blindado em Deus. Você está blindado na palavra. Porque como você esteja blindado na palavra, como você seja fiel a Ele, o diabo não tem como tocar em você. Não tem como o diabo tentar te atacar. Mesmo que venha a luta, mesmo que venha um levante, o Senhor Deus, Ele guarda a minha e a tua vida. Ele te cobre, Ele te sustenta, Ele te renova, Ele te guarda na hora da luta, da peleja, dos levantes. E Ele não tem como te tocar. Porque conforme você evita aquilo que Ele te oferece, mas o diabo, ó, se dissipa. Por quê? Porque quando a luz está conosco, as trevas se dissipam. Aleluia. E o inimigo vai se prostrar, vai reconhecer que há um Deus na sua vida e não vai poder tocar em você em hipótese alguma. Como você seja fiel, como você esteja focado nele e como você esteja na confiança nele. Aleluia, glória a Deus. Eu te guardarei na hora da tentação. Viu? Eu guardarei na hora da tentação. Porque o diabo oferece pratos. Né? E você vê que muitos hoje acabam se levando por aquilo que o diabo oferece. Né? Porque muitos vêm se alimentar daquilo que é agradável, muitos se alimentam daquilo que desagrada. Que parece ser bom, que parece ser agradável, mas vai levar para o buraco, vai levar para problema,
vai levar você para a ruína. Cuidado, meu querido. Cuidado, minha querida. Tem coisas que não é do Senhor. É lícito? É, mas nem tudo vai agradar. Por quê? 1 Coríntios 6,12. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Então sabemos que tem coisas que vai agradar a Deus, mas tem outras que não, né? E sabendo que o único alimento que devemos se alimentar é qual? É a palavra. A palavra é o alimento. João 6,48. Eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem me segue não terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Lembra que Jesus fala para a mulher samaritana de Sicá em João 4,14? Ele diz: qualquer que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque se faz jorrar uma água que faz jorrar uma água que vai levar para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então esse é o alimento espiritual, como também de João 6,27. Não trabalhe para a comida que perece, mas trabalhar para a comida que permanece para a vida eterna. E que comida é essa, obreiro Bruno? A comida espiritual, pois muitos se alimentam de coisas que não é para se alimentar, que de vez trazer edificação, está corrompendo a pessoa, está se afastando do Senhor, mas se alimenta daquilo que vai te trazer edificação, que vai te trazer força, que vai te trazer santidade, e você está focado nele e evita o mal. Porque quando o diabo oferece, ele tenta de todas maneiras, ele vai até o último recurso para nos afastar do Senhor. Mas evita, porque como falei, tudo que temos é passageiro, mas o que Deus tem reservado é eterno, é para sempre, que é a coroa de glória, a qual o Senhor tem preparado para mim e para você. Glória a Deus. Então evita o mal, não importa o quantos pratos o diabo oferece, não importa o quanto o diabo tenta parar a sua caminhada, o seu chamado. Não deixe de buscar, não negue o Senhor, não deixe de adorar, continue focado somente no Senhor. Continue focado no alvo. E lembre que Ele é o único foco, não há outro a não ser Ele. Glória a Deus. 8º tópico. Recompensas ao vencedor. Ao vencedor, faloei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Até aí, né? Então é aqueles que estão o quê? Preparados, que é aqueles que permaneceram fiel até o fim, que em meio da circunstância, mesmo em meio aos levantes, aleluia, glória a Deus, a recompensa que Deus superará é o quê? É a promessa da salvação, que é a promessa de nós estar com Ele na nova Jerusalém, mas é para aqueles que são fiéis, para aqueles que estão em santidade, para aqueles que estão puros na presença, porque a Bíblia diz em Hebreus 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor se não houver santidade, né? E aqueles que estão fiel, permaneça fiel. Não importa a luta, não importa a peleja, não importa o levante, continue fiel. Continue com a sua fé inabalável. Como Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 4, verso 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque a coroa de justiça está reservada, a qual o justo juiz dará naquele grande dia. Não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a minha vinda. Aleluia. Então todos aqueles que estão preparados receberão a promessa, né? Como também Paulo diz em 1 Coríntios 2,9. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são aos que Deus preparou para os que amam. Aleluia, glória a Deus. Então, glória a Deus. Então era uma igreja. Então você vê que a promessa que o Senhor tem preparado é o quê? É a promessa da salvação. É a promessa de nós permanecer fiel até o fim. Como diz Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E a promessa que o Senhor tem preparado é o quê?
é a promessa da vida eterna, né? Nós vamos ter um novo nome. Olha aqui, ó, o verso 12, para nós entender, ó. Ao que vencer, eu farei a coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Então ele fala para quem? Para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão fiéis a ele, aqueles que estão em santidade e andam na vontade dele. Esse Deus vai preparar um lugar e Deus vai fazer o quê? Uma coluna e nunca mais vai sair de lá. Foi fiel. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Viu? Um novo nome nós vamos ter quando nós for subir ao céu. Aleluia. Então é para aqueles que foram fiéis. E aqueles que não são fiéis, aqueles que não buscaram, se humilhe quanto pode. Busque quanto pode. Porque a coroa que Deus tem reservado não é corruptível, é incorruptível. Porque como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 50, a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus. E nem a corrupção herdar a incorrupção. Aleluia. Então, o que Deus tem reservado é celestial. É a promessa de nós receber a coroa da vida. Para aqueles que permanecem fiel em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio aos levantes, mas permanece fiel até o fim. Como diz o apóstolo Tiago, Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, e quando for provado, receberá a coroa da vida, para que o Senhor tem prometido para os que amam. Aleluia. Então Deus tem preparado o quê? Um novo nome, uma promessa, que Ele está preparado para você, e quando você subir lá, fiel, você vai receber a promessa. Você terá um novo nome e você estará na nova Jerusalém, ou seja, na nova fundação. Ou seja, para aqueles que estão preparados, para aqueles que são fiéis, para aqueles que nasceram de novo e para aqueles que estão em santidade, que entrarão nessa nova fundação. Glória a Deus. Vamos lá. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus. As colunas de Filadélfia racharam e caíram em um terremoto algumas décadas antes. Mas as colunas do verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas. Por quê? Porque no caso é físico isso. As colunas podem estar destruídas da igreja de Filadélfia, mas a coluna do Senhor não será destruída. Qual o significado disso? Reparação. É edificar. Quando ele está falando disso, ele está falando da nossa vida espiritual. Ele está falando de nós o quê? Restauração. Ele está restaurando. E você vê que tem muitos que precisam de restauração, que precisam de reparos. Por quê? Porque tem igrejas que estão quebradas. Tem pessoas que estão quebradas. Ele não está falando da parede. Ele não está falando do teto, das paredes. Ele está falando da nossa vida espiritual. Aleluia. Lembra quando Jesus ele expulsa do templo, lá em João 2? Ele fala assim: destrói esse templo, porque daqui a 3 dias eu vou restaurar. Né? E você vê que as pessoas falaram: como pode? Isso foi feito em 46 anos. Você vê que as pessoas não entenderam. Jesus não estava falando do templo, casa. Não está falando das paredes. Ele está falando da vida da pessoa mesmo. Ele está falando de mudança. Ele está falando de reparação. Lembra Josias? Quando Josias ele pede para reparar o templo, ele estava falando, Deus estava mostrando para nós que precisamos reparar coisas na nossa vida. Você vê que o templo da igreja de Filadélfia era destruída, mas o templo do Senhor nunca será destruído. Nosso templo é o quê? É nós, querido. 1 Coríntios 6,19. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nosso templo tem que estar o quê? Reparado. Pois se nosso templo estiver quebrado, não tem como Deus mudar a nossa história. Não tem como Deus nos levar para a promessa, para a vida eterna. Tem que estar edificado, tem que estar reparado. Aleluia. Porque aquele que está quebrado, não tem como Deus se agradar. Paulo diz em Romanos 8,8:
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque aquele que anda segundo a tua vontade não vai para um lugar bom. Não vai para a glória. Só vai para a glória aqueles que estão com a sua vida reparada, com a sua vida santa, com a sua vida edificada. Aleluia. É isso que Deus estava falando. Glória a Deus. As colunas não são de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes de igrejas, né? Aí vamos lá, ó, Gálatas, né? Gálatas 2, verso 9. Olha o que ele diz aqui, ó, verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Como assim colunas? Que eram o alicerce, que eles eram o exemplo de instruir a igreja no caminho certo, que eles ensinavam a verdade. Aí, ó, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios ele a circuncisão. Né? Lembra? Paulo falando de pessoas que estavam firmadas, que pregavam a verdade. Tiago, o menor, não era o mesmo Tiago que irmão de João, que Tiago, irmão de João, havia morrido em Atos 12, quando Herodes mata ele, né? Tiago é o menor, é o irmão de Jesus. Cefas, né? Que também pregava a verdade, anunciava a palavra. João, irmão de Tiago, né? Que ele que fala para as igrejas da Ásia Menor, né? Que ele anuncia o que iria acontecer com as igrejas, né? Aleluia. Glória a Deus. Ou conhecido como o apóstolo do amor, né? Então você vê que aqui ele também fala do quê? De Barnabé. Porque quando Paulo começa a sua caminhada, ele não era Paulo, era Saulo, né? Saulo, ele seguiu a sua caminhada com Barnabé. E você vê que eles faziam a obra em todos os lugares. E você vê que todo lugar que Saulo e Barnabé pregavam, havia perseguição. Porque as pessoas queriam, de qualquer maneira, acabar com o ministério de Paulo, né? E de Barnabé também, né? Mas você vê que não era uma coisa com Tiago, com Cefas e João, que pregavam a verdade, mas eram também perseguidos, porque anunciavam o verdadeiro evangelho. Porque muitos hoje que não aceitam a verdade mais, pessoas que não querem mais fazer o querer do Senhor, que querem fazer o que bem quiser, né? Mas você vê que eles eram o quê? Coluna. Eles eram o exemplo para ensinar a pessoa a andar no caminho certo. E que meio às lutas, meio aos levantes, nunca deixaram de ser fiéis. Como também Paulo e Barnabé, que permaneceu fiel até o fim, como Tiago, Cefas e João. Né? E também como a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, obediente, que andava segundo a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Né? Então é isso que Paulo estava ensinando à igreja de Galácia, né? Ele estava ensinando, né, que eles eram exemplos, ensinavam o caminho. Porque a missão deles não era para salvar o justo, mas que eles estão perdidos. Lembra o que Jesus vai falar lá em Mateus, perdão, não é Mateus não, Lucas 5,32? Eu não vim por causa dos justos, eu vim por causa dos pecadores para o arrependimento. Então você vê que ali Jesus estava falando quando Jesus chama Levi para fazer a obra. Quem era Levi, obreiro Bruno? Levi era Mateus, porque Levi é nome judeu e Mateus é nome romano. Aleluia. E ele foi chamado para seguir o Senhor e pregar a tua palavra. Porque Levi era publicano. E os publicanos naquela época eram cobradores de impostos e eram mal vistos pela sociedade por causa das cobranças altas dos impostos. Mas quando Jesus chamou ele, ele deixou tudo e seguiu. Mas antes ele prepara um banquete para publicanos e pecadores. E depois disso, ele vai embora e deixa tudo e segue ao Senhor. Para pregar o Evangelho. Aleluia. Né? Então ali, Deus começou a mudar a história. Deus começou a falar do amor.
Porque muitos hoje não querem abandonar aquilo que tem para seguir o Senhor. São poucos hoje que renunciam àquilo que tem para seguir ao Senhor. Mas Deus tem algo melhor para nos oferecer ainda na terra? Sim, claro. Mas a maior promessa que o Senhor tem reservado é promessa de salvação, é promessa de vida eterna. Porque quando nós estivermos aqui na terra, vamos passar por luta, vamos passar por levante. Mas Deus fala, eu estou contigo. Não temas, não pare, não desfaleça. Continue na minha direção. Continue no alvo. Continue no meu foco. Não desfaleça. Porque eu te sustento, eu te guardo, eu te renovo, eu te guio. Não importa a circunstância. Não importa o quanto doa, não importa o quanto machuca. Eu estou sempre contigo. Eu estou sempre guardando. Mesmo que fale mal, mesmo que te afronte, mesmo que te rejeitem, não deixe de negar a minha eficácia. Não deixe de negar a mim. Não deixe de anunciar o meu evangelho. Porque o que eu tenho preparado não está aqui, mas está na glória, que é para morar comigo e receber a promessa da vida eterna. Morar com ele na nova fundação, que é a Nova Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Né? Continuando, vamos lá. Mas de todos os fiéis que vencem com ele, os discípulos do Senhor são, ao mesmo tempo, pedras vivas e sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 ao 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 ao 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Perdão, gente. E assim pela